Agora. Olá. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje na, na nossa live tão esperada, né? A primeira live que nós estamos fazendo aqui na página da Igreja de Cristo. E eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, assim como todos os assuntos que nós vamos abordar, né? É maravilhoso estar aqui e é maravilhoso tudo que vai acontecer aqui, porque eu sei que é o Senhor que está proporcionando tudo isso. Eu gostaria de me apresentar e dizer que meu nome é Ana Paula, né? Eu moro aqui em Aracaju, no estado de Sergipe. Tem muitas pessoas que não conhecem nosso estado e algumas pessoas confundem, mas aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Eu sou casada, tenho 2 filhas e sou casada com um pastor chamado Nildo Melo, que inclusive é escritor também. E nós vamos estar hoje aqui abordando o assunto que mexe muito com o meu coração, que é falar sobre missões, né? É um assunto que está no coração de Deus. Eu creio que é necessário para o corpo de Cristo falar sobre esse assunto, sobre missões. E hoje é um dia muito especial. É um dia em que nós vamos falar sobre missões de uma forma muito especial, porque nós vamos falar com uma mulher de Deus chamada Tatiana Carneiro. Ela é pastora, mora lá em Portugal, né? E assim, ela vai contar um pouco do testemunho dela pra gente conhecer um pouco mais a respeito dela, a respeito das coisas que Deus tem proporcionado através da vida dela. E isso certamente vai servir de ensinamento também para a nossa vida. Porque nós sabemos que quando nós compartilhamos, nós nos tornamos mais ricos ainda, porque nós multiplicamos o conhecimento. Então eu creio que será uma tarde abençoada. A pastora Tatiana já está aqui na sala. Eu só preciso encontrar. Já está na sala, né? E eu só preciso encontrar aqui um negocinho para aceitar ela. Para ela estar aqui. Ela só precisa sinalizar, não é não? Assinar. Solicitar. Pastora Tati, solicita a sua entrada. E aí, pronto. Deixa eu visualizar aqui. Nós vamos estar falando com ela. Estamos aguardando ela entrar. Então, assim, é um prazer muito grande estar conosco, né? A pastora Tati. E é um prazer muito grande estar falando sobre missões. Ela aí toda linda. Obrigada. Então, hoje é um dia muito especial. Primeiro eu gostaria de felicitá-la, porque hoje é aniversário dela. Então, assim, é Obrigada. mais que especial. Eu gostaria de palminhas aí, todo mundo que está participando na live, porque não é todo mundo que abre mão do seu dia, né, para estar a serviço do Senhor, e nós sabemos disso, né? Então, muitas coisas que nós vamos comentar aqui é a respeito de abrir mão, porque missões eu acredito que seja isso, né? É estar abrindo mão de muitas coisas em prol do Evangelho, né? E aí, para a gente é um grande prazer, né, ter você aqui, e especialmente no dia de hoje, porque é muito especial o dia de hoje, que é o seu aniversário, e nós estamos muito felizes de estar fazendo essa live falando sobre esse assunto, abordando sobre esse assunto, nós da Igreja de Cristo, né, que é a igreja com a qual eu faço parte. Nós temos isso no nosso coração, nós estamos agora com uma igreja, com implementação de igreja lá na Caueira, que é na cidade de Itaporanga, e assim, tem sido um projeto que Deus tem levantado, né, no nosso coração, e nós acreditamos em missão. E acreditamos muito nas coisas que Deus fez através da sua vida em missões, né, do seu chamado. E temos isso forte no nosso coração. O desejo de estar com você aqui compartilhando todas as suas experiências. Eu vou fazer um monte de pergunta. E assim, né? Que Deus nos oriente a estar compartilhando para contribuir com o sucesso de todos que estão pretendendo fazer missões. Né? Então, assim, eu gostaria de pedir a você, pastora, que se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a pastora Tati.
Bem, para mim aqui já é boa noite, para vocês que estão no Brasil é boa tarde, não é? Antes de mais, obrigada, Ana Paula, pelo convite. E é uma alegria para mim, é uma honra para mim poder partilhar esse dia com tanta gente. Louvado seja Deus pela tecnologia que nos aproxima, né? Então, antes de mais, obrigada, é um prazer, não é peso, é um prazer. Então, quem sou eu? Eu sou Tatiana Carneiro, como você já disse. Sou mineirinha, sou do estado de Minas Gerais, nascida numa cidade lá no interior, chamada Lagoa da Prata. E agora vivo em Portugal. Sou casada com o Peterson Carneiro. Temos 2 filhotas juntas, uma que já é do meu tamanho, apenas com 12 anos, mas já do meu tamanho, que é a Clara. E temos a Carolzinha, a Carolina, com 6 anos. A Clarinha veio para cá. A Clarinha, vamos falar um pouquinho disso mais à frente, mas a Clarinha, quando nasceu, era o que nós chamávamos de brasiguaio, que eram os brasileiros que viviam no Paraguai. E a Carolzinha já nasceu aqui em Portugal. Amém. E eu conheço elas e são lindas mesmo. Né? Mas aí também a genética familiar ajuda. Obrigada. Então, o nosso tema hoje, como eu já falei, né, para quem não estava desde o início, nosso tema vai ser sobre missões. E nós vamos abordar também a questão da vida missionária. Né? E aí vai entrar o seu testemunho, que é um testemunho que vai abençoar muitas pessoas, vai esclarecer, vai nortear também aqueles que pretendem fazer missão. Né, que pretendem levar a palavra. Nós entendemos que isso é algo do coração de Deus, mas nós temos que fazer isso com uma direção certa também, para que tudo ocorra bem, para que as coisas aconteçam de forma que venha a ter sucesso, né? E aí, assim, compartilhar da sua experiência vai nos ajudar a termos êxito quando pretendermos fazer, né? Para aqueles que querem fazer missões fora em outros países, e aí nós vamos compartilhar um pouquinho das suas experiências. E aí eu preparei algumas perguntinhas para estar fazendo para você. E, no caso, a minha primeira pergunta seria assim, como é que você vê a importância de missões para o corpo de Cristo, para a igreja, de modo geral? Como é que você enxerga esse tema, missões, né? Como é que você acha que as igrejas deveriam ver mais a questão de missão, né? Não sei se você entendeu. Acho que sim. Bem, eu acredito que primeiro nós precisamos perceber o que é missões, né? Porque eu penso que durante muito tempo muita gente acreditou e só falou-se missões quando estávamos fora, né? Fora do nosso país, fora da nossa cidade. E eu acredito que missões é o que todos nós que conhecemos a Jesus temos que fazer, né? Que é falar dele, que é falar da mensagem que nos transformou, né? Porque todos nós fomos transformados. Então, eu acho que missão é uma tarefa nossa, de cada um de nós, né? Até lembro-me bem de uma das nossas conversas, você dizer uma coisa que eu acredito muito: enviados todos nós já fomos por Jesus. Amém. Todos nós. Não há exceção. Agora, pronto, há pessoas que vão fazer missões transculturais, há pessoas que vão para outros países, aí tem um trabalho específico, não é? Mas se pensarmos em missão do modo geral, eu acho que missão é a vida da igreja. A igreja está aqui para isso, não está aqui para mais nada, a igreja está aqui para espalhar Jesus. Né? E a igreja somos nós, cada um de nós que aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, é o nosso papel, é aquilo que nós existimos para fazer. É verdade. E assim, no caso, é uma prioridade da igreja, porque até meu esposo ele sempre fala assim, que a igreja ela não é uma organização, mas ela é um organismo vivo. Uhum. Né? E nós somos pequenas células do corpo de Cristo, digamos assim. Então, assim, essas células elas precisam receberem mais oxigenação, vindo outras células, e a igreja ela é feita de vidas. Né? Uhum. E nós fomos incumbidos a levar essa vida de Cristo para outras pessoas, e isso independe do local que nós vamos levar. Eu costumo dizer que missões a gente faz com o nosso vizinho, missões a gente faz... Se a gente não fizer missões com quem Deus confiou que está ao nosso redor,
nós não vamos conseguir fazer missões fora, porque você não vai conseguir abrir mão de todo o conforto, né? Porque Uhum. missões não é só glamour, né? Existe um abdicar. Primeiro existe o abdicar, abrir mão mesmo. Então, assim, sendo assim, eu gostaria de falar da sua conversão, para nós iniciarmos, né? Como foi a sua conversão? Quando foi? Como foi? Alguém falou de Jesus? Quem foi esse primeiro missionário que você conheceu? Ou missionária, né? Que foi ali, falou de Jesus? Porque missionário não é só aquele que recebe o título, né? Porque todos Uhum. nós podemos ser missionários. Nós nascemos de novo para sermos missionários do Senhor, levando a palavra. E aí eu gostaria de saber, gostaria que você compartilhasse quem foi que levou Jesus até você, quem foi que apostou na sua vida e quando foi que isso aconteceu. Bem, graças a Deus pelo corpo de Cristo, né? Por não termos que caminhar sozinhos. Eu conheci Jesus muito cedo. Eu não sei precisar a idade, mas eu acredito que eu devia ter por volta dos meus 8 anos, quando eu conheci Jesus de uma forma mais séria. Mais séria, definitivo, né? Porque eu tinha sido apresentada por Jesus em criança, porque a minha avó paterna era já evangélica quando eu nasci, embora os meus pais não, ela me apresentou para Jesus, e ela me apresentou para Jesus mesmo. Eu tenho certeza que a partir daquele momento o Senhor já me tinha nas suas mãos, embora eu ainda levasse algum tempo para conhecê-lo pessoalmente, né? Mas entre outras coisas e outros pequenos contatos que eu tive com a igreja evangélica, com o evangelho, com Jesus, foi nessa altura, por volta dos 8, 9 anos, em que eu tinha uma vizinha de frente que me levava para a igreja. Eu vivia uma distância considerável da igreja, nós íamos de bicicleta, vivemos muitas aventuras juntas, apanhamos muita chuva, levávamos às vezes uma roupa para mudar dentro de um saco plástico, porque chegávamos na igreja encharcada, então chegávamos ali e tínhamos que trocar de roupa para participar do culto. Então foi essa vizinha que me levou para a igreja, que insistiu comigo, minha mãe deixava, era uma pessoa conhecida, e eu participava dos cultos todos que eu podia. Eu gostava imenso de ir com ela. Até que um dia eu tive que tomar mesmo uma decisão. Nessa altura eu fazia as duas coisas, né? Como uma criança normal numa cidade do interior, eu fazia pré-catequese para fazer a primeira comunhão e as coisas todas. E naquele ano eu tinha que, no ano seguinte, ia começar a catequese mesmo. E no início do ano tivemos uma reunião de pais e as professoras falaram que não era possível andar nas duas igrejas, que era preciso escolher. Nesse sentido, a minha mãe chegou em casa e me disse, olha filha, as professoras falaram isso, vai ter que escolher. E eu disse logo, eu quero ir para a igreja dos crentes, né? Que era como a gente falava naquela altura. E foi aí que a partir daí eu me envolvi mesmo. Foi com essa vizinha por volta dos meus 8, 9 anos, porque eu me batizei aos 10, embora não fosse natural naquela altura, mas o meu pastor entendeu que eu tinha maturidade suficiente e que eu estava decidida e que eu sabia o que eu queria fazer, então me batizou aos 10 anos. E no caso, foi na qual denominação? Você pode falar? Posso? Claro que posso. Então, eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi meu primeiro Bem, contato com Jesus, foi aí. bênção. E então, eu estava falando de pessoas, né? Graças a Deus, eu tive pessoas muito importantes na minha vida. E nessa altura, eu era adulta já, porque eu sempre fui grande, mas era criança em idade, né? Então, eu participava da escola dominical. E isso também é uma coisa que eu gostaria mesmo de salientar, porque para mim é muito importante. Eu tive uma professora da escola dominical que me apresentou Jesus de uma maneira que eu nunca mais esqueci. Né? Eu lembro-me até hoje de desenhos, das aulas que eu tive com essa professora, eu lembro-me dos desenhos que eu pintava. Ela era uma pessoa extremamente comprometida em ensinar a Bíblia para as crianças. E eu aprendi e conheci de Deus coisas que eu carrego até hoje na escola dominical infantil. Que coisa linda. É uma coisa que eu acho tremendo, assim, é a questão da evangelização infantil. Porque a criança, se você ensinar a criança, é como a Bíblia recomenda, né?
se nós ensinarmos o caminho certo, ela não vai se desviar desse caminho e ela vai produzir frutos. Então, assim, glória a Deus pela vida da sua vizinha, que olhou para uma criança e viu nessa criança uma vida, porque muitas vezes nós vemos histórias em que as crianças é pensado sempre em último lugar, é feito um trabalho voltado para o adulto, e a criança é aquele impedimento que faz com que o adulto não se sinta tão à vontade em determinados lugares, né? Quando nós fazemos festas, digamos assim, de modo geral, para a igreja. E assim, quando a igreja ela muda esse foco e ela começa a olhar para a criança como potencial de Deus, porque olha você, né? Ela apostou em uma criança, né? Ela viu uma criança, viu a necessidade de se pregar para uma criança e não só de se pregar, porque ela levava você para a igreja e como você mesmo falou, em um lugar era longe e isso não era um impedimento. Então ela estava fazendo missões ali. A sua avó, quando apresentou você, embora, né, a sua família, pai, mãe, ainda não estivesse ali fixado na igreja, mas a sua avó, mesmo assim, fez o papel dela como cristã. Levou você para apresentar para Jesus. E nós vimos isso como algo de Deus. Isso é entender o que é evangelho, né? Isso é entender o que é Jesus. Porque quando quiseram impedir que as crianças foram até Jesus, imediatamente ele repreendeu. Então, assim, é importante, enquanto igreja, nós mudarmos a nossa visão, e aí eu falo de modo geral, né? Estarmos sempre com foco em ensinar para a criança, porque a criança cresce rapidinho. E ela é o adulto rapidinho, e ela é uma vida, e ela é uma vida muito importante. Porque tudo que você recomenda a uma criança, ela segue. Se você orientar de forma correta, ela vai seguir. Então, glória a Deus pela sua avó, glória a Deus pela sua vizinha, e que todos aí que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir, atente para as crianças. Não queira ser apenas missionários de adultos. É muito fácil você ensinar, porque a criança ela é amável, né? Ela recebe amor na proporção que você dá. E o ensinamento ela vai receber se você assim fizer. Então, assim, é importante que priorizemos sim, né? As crianças. O trabalho com crianças é muito lindo. E pode falar. Não, Ana Paula, só lembrando, eu gosto sempre de dizer isso, né? Nós temos a tendência, como você mesmo disse, de tratarmos as crianças como se elas fossem incapazes de receber a palavra de Deus. Mas muito pelo contrário, elas estão muito mais preparadas para receber Jesus do que nós, né? Porque nós vamos ficando adultos e vamos perdendo essa capacidade de acreditar. Uma criança não precisa ver para ela acreditar. Né? Então, para ela é mais natural acreditar em Deus do que para nós na idade adulta. Então, eu gosto muito de um lema de uma instituição que trabalha com criança, a PEC, que alguns do Brasil conhecem, que ela diz toda a Bíblia, em todo o tempo, para todas as crianças. Não é só com aquela ideia de vamos tirar as crianças do meio do culto para não atrapalhar os adultos, mas com a ideia mesmo de ensinar a Bíblia para as crianças, o Evangelho, que foi o que eu recebi. O que firmou a minha fé na adolescência, né, porque eu também fui adolescente, eu tive os meus questionamentos, mas o que firmou a minha fé nessa altura foi a base que eu recebi quando eu era uma criança, porque me ensinaram a Bíblia, me falaram de Deus, não me contaram historinhas, me falaram de Deus, me mostraram quem era Deus. Então, quando eu cheguei naquela fase natural dos questionamentos, eu sabia quem era Deus. Né? Então, temos essa visão, as crianças são capazes de aprender a Bíblia, nós não precisamos aflorar a Bíblia, ou não, elas não são capazes de perceber, elas não vão entender, não, elas são capazes de perceber quem é Jesus e quem é Deus. Basta que nós ensinemos. É verdade. E por falar em ensinemos, né, eu lembro-me que você falou que quando criança você ainda pregava para os jovens, ou seja, você foi professora de classe quando criança de jovens. Então você foi tão bem ensinada que você passou, e é isso mesmo que nós percebemos, né? Que quando nós levamos a sério o ensinamento para a criança, ela leva muito a sério e ela se capacita mesmo, porque o Senhor faz isso e ela está com o coração aberto, não tem outros fundamentos, né? O fundamento que você coloca ali, o fundamento bíblico, vai ser o que ela vai transferir. Então conta um pouquinho como foi essa experiência. Então, essa experiência foi engraçada, né? Eu dou graças a Deus, porque eu tive muitas pessoas no meu caminho
Mas, em particular, sobre isso que estás a dizer, sobre essa experiência, eu tive um pastor que acreditou em mim, mesmo. Amém. Devia ter por volta dos meus 14 anos, quando comecei a dar aula para a escola dominical de jovens. Eu tinha alunos com 16, 17, 20, 25, mas pronto, eu sempre fui crescida, né? Então eu parecia maior, parecia grande e gostava, eu era curiosa. Mas junto a tudo isso, eu tive alguém que acreditou em mim. Esse pastor me entregava uma revista e dizia, não, você consegue, vai dar aula. E a minha experiência começou aí, né? A dar aulas na escola dominical para pessoas mais velhas do que eu, algumas delas. Foi uma experiência boa, eu trago boas recordações desse tempo e ainda boas amizades desse período. Né? Então, foi um pastor que disse, não, e por acaso, graças a Deus, até hoje, nós temos contatos e eu sou muito grata a Deus. E ele tem essa consciência de que a minha vida ministerial, embora já tivesse determinada por Deus, teve um grande empurrão dele, né, por acreditar numa criança, por acreditar que eu era capaz de fazer. E me dar esse tipo de confiança, né, deixar que eu errasse, porque a gente erra. Então ele deixou que eu errasse, mas estava sempre ali a podar, a moldar e a me orientar. Ensinar isso. Mas deixou que eu fizesse. Que bênção. E que sirva de instrução, né? De crescimento para todos nós que estamos aqui ouvindo esse testemunho. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta referenciando a questão de como foi a sua escolha para ir para o seminário teológico. E pode ficar à vontade com a resposta, porque aí, no caso, você ainda estava na igreja quadrangular quando você decidiu ir para o seminário. Era uma coisa que tinha no seu coração. E como foi essa sua experiência com relação a... Como é que Deus me traçou, né? Eu costumo brincar que Deus me apanhou no laço. Nesse sentido. Não, eu não tinha ainda, já não estava na minha igreja de origem, embora eu cresci muito na minha igreja de origem, era uma igreja do interior. Com esse pastor que eu estou a dizer que me impulsionou, porque eu comecei a ouvir falar um pouco sobre seminário teológico, porque para mim isso ainda era um mundo desconhecido. Mas eu fui para Brasília, eu quis ir para Brasília quando eu fiz 18 anos, meus pais me abençoaram, porque eu queria estudar psicologia, esse era o grande sonho da minha vida, né? E eu fui para Brasília com 18 anos, mas quando eu cheguei em Brasília, e eu fui para viver numa casa de uma pastora da Igreja de Cristo, que eu não conhecia a Igreja de Cristo até então, eu era da Quadrangular, né? Na minha cidade não existia a Igreja de Cristo. E eu fui para viver com essa pastora. E a igreja quadrangular era muito longe, era complicado para eu estar indo sozinha, né? Numa cidade grande, eu sou uma menina do interior, não tinha conhecimento de nada ali. Então eu comecei a frequentar com ela a igreja de Cristo. Para eu não ficar em casa sozinha, porque nós éramos 4. Ela mais 2 irmãs e eu era a 4ª, né? Para não estar sozinha em casa, então ela me conseguiu uma bolsa no seminário teológico das Igrejas de Cristo. Foi assim que eu fui estudar teologia. Não foi que eu pensasse, não foi que eu idealizasse, foi assim que eu fui estudar teologia. No decorrer desse caminho de teologia, essa pastora, com o que é hoje o meu marido, na altura não era, resolveram abrir um seminário de missões, com foco em plantadores de igreja, com a liderança do pastor Geraldo Borges, que alguns de nós já conhecemos, né? Eu era ovelha desse rebanho. Então, foi aí, no meio do meu seminário, possivelmente eu estava no 2º ano, quando surgiu no meu seminário teológico, quando surgiu o seminário de missões. E como eu vivia com a pastora, uma das coordenadoras, ela me desafiou. Ela me desafiou se eu não queria participar do seminário. Nessa altura, eu estava muito cansada de liderança de igreja, muito cansada porque não é fácil, né? Quem está na liderança de igreja sabe como é. E eu comecei muito nova, eu comecei a me envolver muito nova, eu sempre fui muito envolvida. Sempre, sempre, sempre. Às vezes lembro com algum saudosismo o tempo em que eu estava na igreja de segunda a segunda. Em que eu fazia parte do louvor, da dança, do teatro, da recessão e de tudo um pouco, né?
Mas isso causa-nos algum desgaste. E eu estava muito cansada nessa altura e não queria muito saber de liderança. Quando surgiu a oportunidade do seminário, né, do seminário de missões, foi um caso, pensava eu, que estava a dar um checkmate em Deus, né? A dizer, Deus é a última cartada. Foi um bocado assim a oração que eu fiz quando eu resolvi ir para o seminário. Eu disse assim, eu estou cansada, não quero mais, mas eu vou tirar esse 1 ano e meio. A proposta do seminário era 1 ano interno, 6 meses de prático. Eu vou tirar tempo, eu vou tirar esse 1 ano e meio para o senhor tratar de mim. E tratar comigo, e falar comigo. E se eu perceber que é mesmo a altura de eu me envolver com o ministério, eu nem pensava em missões. Então eu vou seguir em frente. Mas se as coisas continuarem como estão, senhor, eu vou continuar te servindo, porque eu vou te servir para toda a minha vida, mas eu não quero saber de ministério nenhum. E foi assim que eu fui parar no seminário de missões. Pensava eu que estava dando checkmate em Deus, mas era o contrário. É porque Deus ele é melhor que todos nós em estratégias. E nós sabemos que Deus ele lidera aí na questão da estratégia. E quando é para que nós tenhamos sucesso e êxito, né, nós sabemos que ele faz questão mesmo de fazer com que todas as coisas concorram para o nosso bem, né, ainda aquilo que nós não conhecemos. E como foi a sua primeira experiência em missões, assim, a primeira prática? Como foi que aconteceu? No caso, como foi essa saída do, do seminário de missões para realmente começar a fazer? Como foi essa sua primeira experiência? Bem, a primeira experiência, assim, a primeira experiência mesmo foi o nosso prático, não é? Porque, no entanto, eu brinco que Deus me laçou quando me casou com um missionário, né? Pronto, disse assim, bem, se ela não vai por ela, vai pelo outro. Então, no entanto, casei com o meu marido, que na altura era diretor do seminário, mas nós esperamos o primeiro ano, porque nós não podíamos namorar, nem ter relacionamento nenhum no período em que tivéssemos a ter a formação. Então, quando terminou, nós, então, decidimos que era aquilo, entendemos que era aquilo, e nós íamos sair, eu não quero estar errada, mas eu penso que era no mês de agosto que nós íamos sair para esse seminário que era no Piauí. E nós, como já estávamos comprometidos e já gostávamos um do outro, não queríamos ir, que tínhamos que ir juntos, éramos nós, eu, ele e mais 4 pessoas. Não queríamos ir viver na mesma casa sem estarmos casados, não é? Então eu me casei em julho e viajei para Missões em agosto. Eu tinha pouco menos de 1 mês de casada e fui. E essa foi a minha primeira experiência, foi no Piauí, por acaso. Para quem está aqui em Portugal, né? Fui viver numa cidade chamada Oeiras, que mesmo aqui pertinho tem um lugar chamado Oeiras, e naquela altura eu lembro de ver as revistas e nós olhávamos aquelas coisas tão diferentes e pensávamos, mas não encontramos nada disso aqui, porque a junta, a prefeitura daqui, desse lugar chamado Oeiras, tem contato com essa terra aí no Piauí, que chama Oeiras por causa de um português que foi para lá. Ah! Foi a primeira experiência. Nós tivemos no Piauí, penso que 6 meses, a trabalhar com implantação de igreja. E qual foi a maior dificuldade que você, assim, lembra que você enfrentou, assim, de cara que foi um choque de realidade? Porque uma coisa é você estudar, né, tá no seminário, e outra coisa bem diferente é quando você começa a vivenciar. Então, como foi, assim, essa vivência ali? Qual foi a maior dificuldade que você viu, que você se recorda? As maiores? Eu me recordo de algumas. Olha, lembro-me bem do primeiro choque, era o calor, né? Nós saímos... Lá é bem quente. Aracaju é quente, Piauí é mais quente ainda. Deixa eu ver se a pastora volta. Então, perdemos a conexão aqui. Nós estamos falando sobre missões com a pastora Tatiana. Ela está contando um pouquinho do testemunho dela. Deixa eu ver se ela volta.
Ela saiu, mas daqui a pouquinho ela retorna e ela está falando a respeito da experiência, a primeira experiência que ela teve depois do seminário, que foi quando ela saiu de lá de Portugal. Deixa eu ver se ela está voltando aqui. Pronto, tá voltando. E aí ela saiu do seminário de missões e foi lá para o Piauí. E ela está contando agora qual foi a experiência negativa, né? Porque nós queremos informar que missões não é fácil, por isso que você tem que ter convicção. A missão, quando você sai da sua residência, deixa seus parentes, deixa a sua. Porque você está fazendo a obra do Senhor. No entanto, nós também podemos abordar como a Bíblia não esconde as dificuldades que é servir ao Senhor, como a Bíblia não esconde as dificuldades que é você ter uma vida íntegra, né, diante da palavra, né, e que nós vemos que muitos falharam, mas também muitos tiveram êxito, muitos transformaram, também assim com missões. Né, com missões, nós também não queremos esconder que existe sim as dificuldades, existe o abrir mão, existe o recomeçar, e ela está compartilhando um pouquinho a respeito disso. Eu estou tentando ver aqui, pronto, deixa eu tentar trazer ela de volta, liberar ela para entrar aqui de novo, para estar compartilhando conosco sobre isso. Então, se no seu coração arde esse desejo de missões, nós queremos abordar os dois lados. Né? Tanto o lado positivo, que é fazer a obra missionária, que é um chamamento do Senhor, e essa obra ela pode ser feita na sua casa ou pode ser feita em outro lugar. A pastora Tati já voltou, né? E você estava falando a respeito da experiência negativa que você teve lá no campo missionário. E nós estamos compartilhando isso, não é para desestimular quem quer sair em missões. Nós estamos falando a respeito das dificuldades para você entender que é necessário levar a sério. Que mesmo que você não encontre, né, aquilo que você esperava, tem que existir no coração do missionário o propósito de estar no local, para ele não voltar imediatamente. Né? Ele vai ter que suportar mesmo ali as coisas que vão acontecendo que fogem um pouquinho do controle dele, mas não foge do controle do Senhor. Porque Deus é sempre aquele que cuida. Né? Pode continuar, pastora. Então, entre muitas coisas, não é? O choque com a cultura, estávamos no Nordeste do Brasil, não é? O choque com o calor. Eu lembro que a primeira noite nós tivemos que molhar um lençol, porque tinha tanto pernilongo, né? Muriçoca, pernilongo, que nós não podíamos dormir destapado, mas não aguentávamos um lençol em cima do corpo, queimava. Então tínhamos que molhar e dormir com o lençol molhado em cima de nós. E é deparar com a necessidade, eu acho que todo missionário depara assim, em algum momento com a necessidade financeira, né? Nós tivemos algumas experiências, graças a Deus nós ganhamos uma boa quantidade de arroz e feijão, por exemplo, o básico, né? Para o tempo que nós estivemos lá, mas chegou uma certa altura em que nós, graças a Deus, encontramos alguém de uma mercearia que fazia troca conosco e nós tivemos que começar a trocar, porque já não tínhamos dinheiro, não é? Já não tínhamos sustento suficiente e não dava para comer só arroz e feijão todos os dias. Inclusive, nós tínhamos uma criança conosco, né? Então, ao menos pela criança, nós tentávamos sempre ter uma verdura, uma fruta e alguma coisa assim. Então, nós trocávamos, era a base de troca. Olha, fomos ao mercado, dávamos o pacote de arroz, eles nos davam uma verdura, uma fruta ou 1 quilo de carne em troca daquilo. Fizemos um pouco a moeda de troca. Né? No então, caso, isso a criança era do casal que estava com vocês. Sim, nós fomos 2 casais, eu e o Peterson na altura, recém-casados, um casal mais experiente, já com uma filha que tinha por volta de 1 ano, e mais 2 colegas nossos que fez o seminário conosco, que eram solteiros. E então, a sua lua de mel, então, foi lá no Piauí, nessa quintura toda. Foi, num colchão no chão, que a gente tinha assim um colchão no chão, ninguém teve cama, nós tínhamos colchão no chão, todos nós, né? Tínhamos uma mesa, que nós partilhávamos a refeição na mesa, e por Deus é tão bom que ele prepara todas as coisas, né? Nós não tínhamos frigorífico, não tínhamos geladeira. Então, um vizinho do lado que nós conhecemos e fizemos amizade com ele, nos emprestou uma geleira portátil, não sei nem como é que aquilo se chama, mas é tipo uma térmica grande.
Então a gente conseguia colocar as nossas coisas lá dentro. E por causa disso nós não podíamos ter quantidade, né? Nós tínhamos que comprar, por exemplo, carne o suficiente para comer naquele dia, porque nós não tínhamos como guardar. Isso me fez recordar uma história bíblica, não é? O povo que estava lá no deserto, eles tinham que aproveitar tudo, viver na fé daquele dia. Então, bem assim, estavam vocês lá no Piauí, vivendo da fé. Mas Mas vivemos aí, experiências incríveis, Ana Paula, porque é a provisão de Deus, né? isso, Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas. Quando você está num lugar diferente, você precisa arranjar estratégias, né? Porque nem todo mundo está preparado para você chegar e falar assim: olha, você quer ouvir falar sobre Jesus? Nem todo mundo vai aceitar. Nós estávamos num lugar bastante religioso, né? Era difícil entrarmos com uma outra mensagem. Então, uma das coisas, por exemplo, que nós fizemos foi começar a fazer tipo censo nas casas, porque nós precisávamos conseguir falar com as pessoas, e nem todo mundo queria nos ouvir, não é? Então começávamos a dizer, olha, nós somos uma equipe que viemos aqui, queremos ajudar, e tal, conversávamos, o que você acha que pode melhorar o seu bairro? E entrávamos por aí e depois íamos apresentando um estudo, não é? E apresentando Jesus, boa dica, íamos tentando, boa dica essa, para fazíamos todos que teatro. estão aí. Eu não sei hoje como é que está a realidade no Brasil, né? Mas eu lembro que isso foi há 16 anos atrás. Nós aplicávamos flúor nos dentes das crianças, íamos na escola aplicar flúor. Não éramos dentistas, mas eu tínhamos aprendido a aplicar flúor. E lembro que em outubro nós fizemos um programa para criança. Outubro é o mês da criança no Brasil, né? Então nós tínhamos um teatro que nós fazíamos, aí conseguimos entrar num monte de escola. Nós cantávamos uma música, apresentávamos um teatro, aplicávamos flúor nos dentes das crianças. Que coisa. Então, Não, ideias maravilhosas. E assim, eu sempre vi evangelismo, nós temos que buscar novas estratégias para aproximar e modificar também aquele ambiente em que a igreja está ali, né, presente. Porque geralmente a comunidade ela cobra isso da igreja, ela precisa ser impactada de alguma forma. E você buscar essas estratégias é algo que valoriza a palavra de Deus, né? Porque, querendo ou não, eu tinha um conhecido que ele falava assim, você não pode estar oferecendo, olha, Jesus como se você estivesse oferecendo, quer comprar chip de telefone, né? Quer comprar uma batata? Não é assim, né? Nós temos que valorizar a palavra. E aí procurar as melhores alternativas para estar falando do amor de Deus mesmo. E assim, é glorioso você estar compartilhando hoje conosco essas experiências, porque abre o nosso entendimento a respeito de missões e do tipo de evangelismo que de repente a igreja ela pode estar, né, fazendo para chegar mais perto da comunidade e mostrar que Jesus veio para transformar a vida, mas que nós também temos o nosso papel, né, de estar ali, estar levando Cristo, mas estar levando algo a mais. Não porque Cristo não seja o nosso tudo, mas é que também Cristo nos manda olhar para a necessidade do outro de certa maneira, né? Quando o povo estava ali e Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele multiplicou, mas os discípulos, e a palavra de Deus ela não engana, os discípulos queriam dispersar o povo sem comida, e Jesus se preocupou com a necessidade. Então, assim, estratégias em missão, em evangelismo, a igreja, ela crescer e abordando a comunidade de forma que venha a beneficiar essa comunidade também é bênção, né? É uma forma bem legal da igreja estar avançando. Como nós temos um tempo curto, nós vamos falar sobre as missões transculturais, que são missões em que você sai da sua terra, não é isso? Da sua cultura e vai, embora você já tenha tido um choquezinho aí quando foi lá para o Piauí. Mas eu lembro que você compartilhou a respeito da sua ida para o Paraguai, né? E eu gostaria de saber, gostaria que você compartilhasse aqui como foi esse choque, né? Se houve um choque, como foi essa abordagem também? Vocês procuraram formas diferentes, assim como lá no Piauí, para estar abordando, porque o idioma é diferente, comida é diferente, tudo diferente, né? E como foi a sua ida até o Paraguai, né? O momento em que vocês moraram lá, para estar levando a palavra do Senhor. pois, então, foi uma experiência interessante também. Fomos um bocado assim também a confiar que, na verdade, íamos auxiliar um pastor,
né? Não íamos para liderar o trabalho, éramos 2 casais saídos de Brasília para lá, mas quando nós lá chegamos, o pastor não tinha conseguido visto, né, na altura, e nós fomos, até recebemos o convite, se quiséssemos, para voltar. Nós não precisávamos ficar, né, porque a ideia era irmos auxiliar esse pastor. Mas nós entendemos que deveríamos ficar. Então ficamos, nós na altura fomos uma caravana grande, éramos muito, que a ideia era fazermos um grande evangelismo, depois a caravana vinha embora, ficávamos nós os 4. Quando nós ficamos, a nossa primeira, eu não sei quanto tempo, eu não me lembro bem, talvez 3 meses, nós tivemos a morar no primeiro apartamento que nós alugamos, os 4, né? Tínhamos também outra vez o colchão no chão, uma mesa, aí já tínhamos um frigorífico e um fogão. Era tudo que nós tínhamos na nossa casa. E morávamos ali os 4, éramos 2 casais. E tentamos muita coisa, né? Aquele primeiro grupo que foi, fez muito contato. E nós ficamos com esses contatos para tentar manter depois de oferecer um estudo. Nós ouvimos a televisão altíssima, porque nenhum de nós falávamos espanhol, então estávamos sempre a tentar aumentar o volume da televisão, a ver se nós entendíamos o que eles estavam a falar. Né? As primeiras experiências foi engraçada. E começamos a tentar... E a aproximação. A questão da aproximação. E a tentar que essas pessoas nos permitissem, né? E convidar para a nossa casa. Lembro-me bem que nós convidamos umas mulheres para fazer um chá de mulher. A dizer, olha, estamos aqui há pouco tempo, queríamos conversar, vem na nossa casa. Eu e a outra, né, a missionária que morava conosco. Ninguém apareceu. Todo mundo disse que sim. Todo mundo. Nós pensamos, bem, vamos ter umas 20 pessoas. Ninguém apareceu. Nós fizemos comida, preparamos o chá e ninguém apareceu. Olha, foi uma experiência engraçada. Quando nós já estávamos para sair desse prédio, esse primeiro prédio que nós moramos, nós vivemos em Cidade do Leste, né? A primeira cidade que faz fronteira com o Brasil. Nós descobrimos que o prédio só morava prostitutas e gangsters. E era por isso que ninguém ia na nossa casa. Mas ninguém dizia, nós não sabíamos, não é? A pessoa que nos ajudou a alugar esse apartamento era local, portanto, nós acreditamos que, na altura que alugamos, que estávamos num bom lugar. Achávamos alguns movimentos estranhos, mas era tudo novo para nós. Então, nós percebemos que ninguém frequentava a nossa casa porque nós estávamos num lugar que não era adequado. Aí vem a importância de conhecer, né? Conhecer o local, conhecer a cultura, conhecer os costumes, porque às vezes até uma abordagem ela pode ser ofensiva, ainda que você não saiba, né? Uma palavra, um gesto, uma comida, de repente pode ser algo que lhe afaste e não lhe aproxima. Então é interessante conhecer. Como nós estamos com pouco tempo, eu gostaria de perguntar para você, pastora Tatiana, o que você diria a respeito do suporte missionário, assim, de forma breve, como é que você vê a questão da igreja que está enviando, né, esse missionário? Qual a importância dessa igreja para esse missionário? E aí eu falo de uma questão financeira, emocional, né? Você já esteve nessa situação de ser enviada para um local e como é que o missionário que está em missão, porque ele está ali sem a família dele, o missionário ele está em missão integral, então muitas vezes ele não está trabalhando, ele não tem, ele deixa anos da sua vida às vezes sem exercer uma profissão. Então, se ele um dia pensar em voltar ao mercado de trabalho, ele já vai estar muito tempo, né, sem estar ativo, né, para executar uma determinada profissão que ele tenha. Então, como é que você identifica esse suporte, né, da igreja que está enviando esse missionário? O que essa igreja representa, né, para o missionário? Ou, assim, aquele missionário, como é que ele enxerga esse suporte ou a falta desse suporte, de repente? Pensando assim de uma forma prática, não tirando o lugar de Deus, né? Deus é sempre a nossa base, mas a igreja que envia para o missionário é a base dele, não é? É a ponte que liga ele a outra igreja, que liga ele a outras pessoas. Eu lembro-me que nós, quando estávamos no Piauí, segunda-feira era o dia que o correio passava e todos nós ficávamos à espera ver se alguém tinha nos enviado alguma carta. E nem estamos a falar de dinheiro, estávamos à espera de uma notícia, de alguém dizer assim, olha, na altura ainda era carta, nós não tínhamos telefone com essas tecnologias.
Isso para dizer que desde o apoio emocional, espiritual, até o sustento, o missionário precisa. Nós ficávamos à porta à espera do carteiro passar a ver se alguma carta chegava para nós. Porque nós estávamos longe da família, longe dos amigos, não tínhamos condições de ter telefone assim, não é? Então, a igreja que envia é a base que o missionário tem. Nem sempre nós conseguimos manter o contato que deveríamos manter, né? Eu sei que é preciso manter esse contato com a igreja, tá dando notícia, mas às vezes nós estamos impossibilitados. Agora temos mais a nosso favor, mas tudo isso envolve dinheiro, não é? Para termos um telefone, para termos internet. Então, às vezes, o missionário não consegue dar embora isso seja importante, eu não estou a tirar aqui o trabalho que o missionário tem que ter de manter a comunicação, mas é importante que a igreja que o enviou perceba isso e corra atrás e sinta isso, né? Porque o missionário, quando ele está lá, ele só está a contar com Deus e com a igreja que lhe enviou. Né? Então, ele está à espera que a igreja que lhe enviou cuide dele, proteja, o guarde, busque por ele, ore por ele, mantenha o sustento, não é? Porque não dá para viver fora, principalmente do seu país, sem condições financeiras, não é? Quando às vezes você tem que pagar um seguro de vida ou um seguro de saúde, que talvez se estivesse no Brasil você não precisaria, mas como você está fora, você às vezes não tem esse acesso, né? É uma realidade diferente. E acreditar, né? Acreditar quando você acredita... Acredita não. A pergunta certa é: você acha que a igreja, de modo geral, ela está preparada para o retorno desse missionário, seja por qualquer motivo? Você acha que está preparada para receber aquele missionário que já fez a missão naquele local e precisa de um suporte retornando? Existe essa visão da igreja, de modo geral? Você percebe isso? Nesse suporte, nessa volta, porque ele vai voltar e ele não tem, muitas vezes, ele não tem uma profissão definida, ele muitas vezes não tem casa, porque ele não estava trabalhando para receber dinheiro, né? Ele estava trabalhando, a maioria dos missionários, pelo menos que eu conheço, eles ganham para se manter no local que ele está fazendo missão, mas esse missionário, uma hora casa, tem filhos, né? Como vocês, uma hora esse missionário ele fica doente, ou tem uma mãe doente, ele precisa dar suporte também, como todos nós precisamos. Então, como é que você enxerga esse retorno desse missionário para a igreja? A igreja está preparada, seja de forma emocional, porque muitas vezes só vê o missionário e vibra com ele quando ele está lá no campo, que tem muitas vidas se rendendo aos pés de Jesus, ou a igreja está e aí vê ele como quase um super-herói. Mas quando esse missionário retorna da sua missão, seja por coisas que aconteceram de forma que ele não teve o controle ali, que pode ser por motivo de doença ou de tantas outras coisas, como pode ser por motivo de que acabou a missão, a igreja tem esse suporte, está preparada? Você vê a igreja como estando preparada para receber também esse missionário que ele enviou? Ana Paula, eu não posso generalizar, porque eu não posso falar de outras denominações, nem posso falar de outras experiências. Eu posso falar daquilo que eu conheço, que eu vivi, e daquilo que às vezes vivo em volta de mim. Eu acho que não. Nem todas as igrejas estão preparadas para o retorno do missionário e também não estão preparadas, por exemplo, para a viúva do missionário, quando o missionário morreu, que normalmente o homem é sempre o cabeça, é o principal. Eles não estão preparados para cuidar das viúvas dos missionários. É aquela realidade que eu conheço, né? Eu sei que há outros tipos de trabalho e é possível que outras pessoas tenham outra opinião, outras experiências, mas dentro da realidade que eu conheço, ainda há uma carência muito grande para esse retorno, né? Porque é mais ou menos do jeito, do tipo, você é útil enquanto você está a produzir. Né? É uma visão que precisa ser mudada, né? Precisa ser mudada. E começa de nós, porque né, cada um de nós formamos a igreja do Senhor. E se nós despertarmos mais para essa necessidade, né, de não somente estar orando, mas de estar contribuindo com missões, de estar incentivando, mas também de estar sendo aquele que vai ali sustentar, segurar, seja de forma financeira, com a sua ajuda, muitas vezes não precisa ser o muito, mas o pouco de vários se torna ali algo que está ali sustentando aquele homem, aquela mulher de Deus que largaram tudo
né, para estar fazendo a obra que nós muitas vezes não podemos fazer, porque estamos correndo atrás de profissão, de sonhos. E aí, a forma da igreja fazer missão também é olhar para o missionário com um olhar mais amoroso, digamos assim, é colocar em prática a palavra do Senhor, né, que é o Uhum. amor. Mas aqui eu gostaria de, nesses minutos finais, de pedir a você que dê um conselho para aquele jovem que está sonhando com missões, que missão é bênção, missão faz parte da obra do Senhor, está no coração de Deus. Nós somos frutos de alguém que falou de Jesus, né? Nós somos frutos de alguém que sonhou com a palavra, de alguém que enxertou no nosso coração o desejo de servir ao Senhor, e isso é maravilhoso. Mas que conselho você daria para esse jovem, essa jovem que está sonhando com missões, está querendo fazer missões? Que conselho prático você daria para esse jovem que quer sair da sua casa, que quer sair da sua segurança para ir para outro lugar levar a palavra? Então, é claro que Deus já nos enviou a todos, não é? Eu diria, prepare-se. Prepare-se, encha-se de ferramenta, estude, faça o que você puder. Às vezes, o tempo que você fica antes de ir investindo na sua vida, tendo ferramentas de trabalho, de profissão, vai minimizar o estrago. O estrago é muito maior se você for pouco preparado e depois tiver que regressar, né? Então, nós às vezes somos afoitos e queremos ir logo. E é verdade, Deus tem urgência, mas Deus é Senhor da obra, né? E a obra vai acontecer. Nós não precisamos atropelar as coisas. Então, aquele que quer fazer missões, prepare-se. Missões não é porque você não deu certo em mais nada, então você vai fazer missões. Missões é uma coisa séria, é responsabilidade. Então, se você quer fazer missões, prepare-se, estude, né? Conheça a Bíblia, conheça Deus, se puder, se profissionalize, porque muitas vezes um lugar que você não consegue entrar como missionário, você entra e serve a Deus como missionário através da sua profissão, né? Então se profissionalize, trabalhe, vale a pena investir esse tempo antes de ir. É, é algo maravilhoso, missões mesmo, e tem que realmente acontecer dessa forma como você está instruindo. Porque é uma forma de, até você entrar em países que você deseja, de repente a sua profissão ela pode estar ajudando você a estar entrando nesses países, né? Uhum. Geralmente não aceitam você entrar lá como missionário, mas através da sua profissão podem lhe receber e ali você pregar a palavra. Então você ter um direcionamento, uma orientação é algo maravilhoso. Então, para aqueles que estão iniciando, que desejam, aproveite o tempo e invista em você, porque você vai investir no reino. Mas como você falou, é uma segurança que você vai ter até para não se desestimular, porque o Senhor ele é perfeito. A imperfeição Uhum. toda que existe é do homem, né? É do ser humano. Mas Deus ele sempre prepara todas as coisas. E nós não podemos realmente enxergar missões como, eu não dei certo na vida, agora eu vou ser missionário. Não existe. Deus não quer pessoas frustradas, Ele quer pessoas que sonham, que são vibrantes, que querem levar a palavra com alegria, porque o Senhor, Ele é assim, né? Deus é cheio de vida, de amor, e é esse Deus que nós queremos passar para as pessoas. E não um Deus que é carrasco, ou então que não lhe deu aquilo que você desejava, né? Peça orientação a Deus e peça orientação aos mais velhos, né? Aqueles que são experientes, que já viveram as experiências, que não é o caso da pastora Tati, apesar dela ter a experiência, hoje é aniversário dela, mas é porque a vivência dela nos ajuda a crescer, né? Essa vivência que ela tem em missões nos ajuda a crescer. E nós estamos nos 5 minutinhos finais e eu gostaria que você deixasse as suas considerações. Eu agradeço demais a sua presença aqui, especialmente no dia de hoje, né? Eu espero fazer outras, abordando outros assuntos, porque eu sei que tem muita coisa para nos ensinar, né? Teve muitas coisas que nós já conversamos e que eu desejaria compartilhar com as mulheres de Deus. Quem sabe a gente não faz uma sala, né, online, de repente, para você estar ali compartilhando. E aí vai ser bênção para as nossas vidas, porque eu sei que tem muitas coisas que nós vamos aprender com você. Pode Amém. dar suas considerações finais. Obrigada, né? Obrigada por me dar essa oportunidade. É sempre bom poder partilhar. Não que eu tenha nada de mim,
né? Mas daquele que habita em mim. Portanto, e se eu puder facilitar o caminho de alguém, eu estou aqui para o fazer, né? Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, não é preciso. Às vezes, erros podem ser evitados se nós ouvirmos os outros e aprendemos com a experiência dos outros, né? Então, eu sou grata a Deus por poder partilhar isso com as pessoas e poder trazer algum esclarecimento nesse sentido. E a você, o meu obrigada. Mais uma vez por acreditar, por querer fazer isso junto. É sempre um prazer Amém. caminhar E, juntos. amém. E assim, eu sei que muitas coisas Deus vai preparar, né, para que nós venhamos a estar compartilhando. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que aqui estiveram até o final. Gostaria de incentivá-los a olhar a palavra de Deus como algo necessário a ser levado, né, incentivar e estimular a todos. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada por esse momento maravilhoso, né? Eu fico muito feliz. E vai ter alguns projetos que nós vamos fazer e vamos divulgar mais adiante, né, pastora? E em breve nós vamos estar divulgando aqui na página da Igreja de Cristo. Então, se você puder divulgar essa página para irmãos que você conhece, não vamos estar abordando especificamente sobre denominação, mas sobre a obra do Senhor, né? Sobre o avanço da obra do Senhor, né? E com prudência, levando sempre de forma realista, porque uma coisa que está no meu coração, a Bíblia não esconde nada, nós não podemos esconder, porque até aquilo que nós achamos que não é bom pode nos servir de como não fazer, né? Como experiência, é uma coisa que eu tenho aprendido. Até o que eu vejo assim, não é legal isso, vai me ensinar a como não fazer também. Então, assim, eu Uhum. espero aprender muito através de todo o conhecimento que você tem, né? E eu sei que muitas coisas boas vêm por aí, então todos se preparem. Muito obrigada, né? Eu quero deixar aqui o meu abraço para a família da pastora Tati, pastor Peterson, um homem de Deus também. E eu espero que em breve nós tenhamos uma live com ele, falando sobre missões, né? Ele que já foi diretor de um seminário. Então, assim, eu sei que tem muito a acrescentar, né? Passou-se o medinho da live, então, assim, eu creio que o Senhor vai preparar grandes coisas. E muito Amém. obrigado mais uma vez por no dia do seu aniversário estar aqui conosco, compartilhando. É um Amém? prazer. Amém. Eu acho que é o que encerro, ou é o Instagram que encerra. Então eu vou dar tchau aqui para vocês. E todo mundo está aqui falando que está lhe agradecendo por compartilhar, né? E assim, muito obrigado por vocês estarem aqui, porque vocês estarem aqui ouvindo também nos abençoa, nos dá estímulo de acreditar, né, que aquilo que está sendo compartilhado está abençoando a sua vida. Então, leve adiante aquilo que você ouviu. De alguma forma, eu espero que isso se multiplique, né? Vai ficar gravado, então quem quiser também estar ouvindo depois, vai poder ouvir depois. E eu não sei aqui quando é que nós vamos estar novamente, mas eu estarei avisando, né? Assim que nós estivermos uma data. O tema vai ser sempre abordado a respeito dentro de missão, dentro da expansão da palavra de Deus. Então, assim, todos estão convidados para a próxima, né? Inclusive a pastora Tati, e eu agradeço. É isso. E deixa eu só dar uma encerradinha aqui. Tchau. Nildo, tem certeza que deseja encerrar o vídeo? Encerrar, né?